segunda edição do Chorumela News, agora da revista número 6 de 2006, né, de 15 de fevereiro. Nós temos então como destaque que cresce o apoio dos pobres ao presidente Lula, uma lei pífia para controlar a corrupção eleitoral, e Lula vai à África e o Brasil perde importância, e na América Latina 10 países elegem presidente neste ano. Então, em relação aos apoiadores do Lula, quando ele foi então eleito em 2002, ele teve um apoio mais equilibrado das diversas camadas, digamos assim, né, tanto pobres, ricos, classe média, mas aí agora em 2006, quando ele se elegeu, estava ali, né, candidato na campanha, ele perdeu bastante apoio da classe média. Alguns talvez lembram aquele vídeo onde ele tá num evento e até alguém coloca lá que eles odeiam a classe média. Deve ser por isso, né? Então também tem a questão, né, de ele trabalhar algumas medidas para assistencialistas, principalmente com esse foco nas pessoas mais pobres para conquistar votos, né? Até chama atenção aqui a fala de um cientista político, né? Que no caso o Lula ele perdeu apoio significativo, né, de classe média, incluindo aí categorias que eram históricos, eleitores petistas como servidores públicos, profissionais liberais, universitários e até sindicalistas. Não sei se realmente é isso, mas tá, né? Ele coloca que esse eleitorado costuma votar pela moralidade administrativa, pela ética, pela boa condição da economia. Não sei se naquela época eles votavam dessa forma, né? Hoje acho que já não é mais assim, mas tudo bem. É só uma constatação, opinião minha, né? Então, essa reportagem finaliza com a célebre frase de a eleição governando o país, né? Aquelas patifarias de medidas, né, para ganhar votos. E até colocam aqui um filósofo avalia, né, que há um sério risco de Lula chavista, um líder populista e carismático, dizendo que a direita não o deixa governar, que o Congresso é corrupto e defende as elites, promovendo uma verdadeira luta de classes, com consequências graves para a estabilidade econômica e institucional. Então, análises, né, que fizeram então naquela época. Aqui então, algo bem interessante, que mais ou menos 9 meses atrás eles tinham descoberto toda a questão ali do mensalão, e aí a estratégia do PT foi colocar o mensalão como se fosse um crime de caixa 2, para não deixar muita margem para ir além, para investigar o que realmente estava acontecendo, né? E nessa questão aqui fala que então os deputados, na verdade veio um projeto lá do Senado que já não era lá grandes coisas, né? Depois ele foi modificado pelos deputados e foi no intuito de, digamos assim, tirar as chances de ter essa questão de, né, caixa 2 e tudo mais. Só que isso ali foi que nem aquele pacote das medidas anticorrupção. Isso foi desmantelado, foi de mal a pior, foi ridículo, né? Então, uma das ações, por exemplo, foi a proibição de distribuir brindes, tipo boné, buttons e coisas do gênero. Como se isso ia realmente resolver o problema do caixa 2, né? Não, é ridículo, mas tá. Ai. Ó, é difícil acreditar que 9 meses de escândalo do mensalão não tenham sido suficientes para que o Congresso Nacional produzisse uma resposta minimamente séria à crise. Em vez disso, concebeu-se um projeto pífio com a suposta intenção de combater o Caixa 2, o que já é um desvio de foco. Afinal, o governo e o PT criaram a tese de que o escândalo se resumiria a um problema de Caixa 2. Na verdade, está fartamente demonstrado que o mensalão é fruto do entrançamento da corrupção no aparato estatal e do suborno de parlamentares no nível nunca antes imaginado. Então, assim, o
quem, né, tem ali uma afinidade pela esquerda e tudo mais, eles concordam que o Estado ele tem que ser maior, ele tem que assumir para si as responsabilidades e tudo mais. Só que eles precisam lembrar que aparelhando o Estado, também se tiver algum problema ali de corrupção e tudo mais, isso vai ter em larga escala. Quanto maior o Estado, mais corrupção vai poder ter ali, né? Aí se a gente for um pouco mais a fundo agora, que eu tô abrindo um parênteses bem interessante, que a gente precisa estudar as ideologias, o histórico, de onde que surgiu, né, os partidos e tudo mais, porque ali a gente tem muitas respostas para dúvidas e por que determinados partidos, enfim, eles têm, né, determinada visão. Então, tudo começa na cosmovisão, né, do que a gente acredita, de onde a gente vem, para onde a gente vai e tudo mais. Então, geralmente, quem é de esquerda não tá muito aí para, por exemplo, a questão religiosa e tudo mais. Então, eles, por exemplo, não admitem que o ser humano já nasceu na natureza pecaminosa, aquela coisa toda, como os cristãos, né, creem. Então, o ser humano ou ele já nasce bom, né, na verdade a sociedade o corrompe, ou o ser humano ele nasce com um papelzinho branco e tudo mais. Então, tem uma série de pensadores e filósofos que deram origens a diversas teorias e eles adotam umas dessas teorias com as quais eles mais sentem afinidade e aquilo embasa e dá, né, fundamenta várias ações e da forma como eles desenvolvem as ideologias, as teorias e as patifarias. Então, é isso aí. Vamos para a próxima. Muito bem. Então, aqui o Lula estava, né, fazendo aquelas viagenzinhas com o seu raro Lula. Não sei se na época já tinha o vaso sanitário banhado a ouro, mas enfim. Nessa ocasião, então, ele fez várias viagens ali para a África, né? A Argélia, África do Sul, por exemplo. Então, ele tem a intenção de fazer diplomacias, né, com esses países bem mais pobres, humildes, no sentido de, assim, bancar uma de, pessoal, estão precisando de dinheiro e tal, aqui a gente pode, né, ajudar vocês e tal. Daí ele queria estabelecer uma série de contatos, né, e tal, com esses tipos de países. Só que isso não ficou muito bom pro Brasil, porque assim, o mundo tava se aproveitando ali do comércio, exportação e tal, crescendo. E o Brasil não tava muito aí não, né? Não tava dando muita ênfase e tal, não tava arrecadando tanto. Então, né, tem ali um gráfico, né, que demonstra, então, por exemplo, exportações para os Estados Unidos, como que a China aproveitou, a Rússia até a Índia, o Brasil só um pouquinho, né? Então, essa questão assim do governo na época ter se beneficiado de uma economia aquecida, de um período bom na economia, né? Só que mesmo assim ele poderia ter feito muito melhor, né? Mas não aproveitou, não surfou na onda, né? Fez ali questões diplomáticas, acordos pífios, né? Então, por exemplo, aqui, enquanto o Brasil tem apenas um acordo bilateral, o México tem 42. Pensa, né? Então, aqui o México e o Chile, né, livres da mares do Mercosul, eles têm, isso tem facilitado com que eles crescessem, né? Enfim, né, o projeto, né, tem origem do sonho acalentado por Lula de projetar-se como líder de um bloco de países do terceiro mundo. Olha, lindo, né? Lindo no papel. Mas, então tá, vamos para o próximo. Anos dos presidentes. Então aqui tem um destaque, até um desenho ilustrando sobre os governos, né, que estão na América do Sul naquela época, que estava cogitando, né, assumir e tudo mais. Então o círculozinho verde indicava então um governo populista que poderia estar assumindo, né,
Na Venezuela, por exemplo, Hugo Chávez, na Bolívia, o Evo Morales, no Peru, Alan Garcia, a estrelinha azul, então, democrata e responsável, pode ser, né, não sei. Tem um vídeo que eu vou deixar o link na descrição, que é do Sputnik. Eles colocaram um venezuelano e uma vereadora do PSOL para conversar, sem que eles soubessem, né? E esse é um resumo muito bom para explicar a diferença, né? Do que é a Venezuela, o que aconteceu com ela e o que o Brasil pode também passar, né? Porque ele coloca de uma forma assim que, olha, a democracia ela levou na Venezuela a ditadura, né? Porque a democracia ela é digamos assim, o que a maioria acha melhor, né? A maioria decide. Então, essa maioria, se um governo consegue influenciar uma população, a maioria da população a determinadas ambições, né? Enfim, conforme ele influencia essas pessoas, as pessoas vão querer determinada coisa, mas não necessariamente aquilo é bom para todos, né? Então, assim, é muito complicado, assim, é complexo, né? Então, vale a pena assistir esse vídeo. Até coloco aqui sobre esses governantes estarem assumindo, né, com um perfil ditatorial, populista, aquela coisa toda, né, disso causar um retrocesso, né, então nos últimos 10 anos a América Latina cresceu 2,8% ao ano, contra 5,3% da média dos países emergentes. Tem até a exceção ali do Chile, mas é complicado, né, então aqui coloca todos os amiguinhos do Lula, né, integrantes do Foro de São Paulo, né? Um pouco mais autoritário, outro mais chavista, um assim, outro tal, né? Então, proíbe partidos de oposição, gasta dinheiro com obras assistencialistas, enfim, é um michurum ali de ações que vão catar coquinho, né? Não é fácil, mas tudo bem. Chama a atenção aqui então da Nicarágua, né? Que também é um assunto atualmente bastante lembrado da perseguição que os cristãos estão sofrendo lá e que o governo também aprovou uma lei que ele regulamenta a mídia, né? Então, a Nicarágua é outro país que ensaia um recuo na história com a eleição do sandinista Daniel Ortega. Presente nos anos 80, Ortega pilotou uma desastrosa experiência socialista que arruinou a nação e causou uma guerra civil. O populismo, de acordo com cientistas políticos, caracteriza-se pelo uso leviano de dinheiro e dos poderes públicos e, sobretudo, pelo talento em fazer com que os desherdados acreditem em estar sendo beneficiados pelo assistencialismo oficial, quando na verdade estão ficando mais pobres. E aqui nós temos algo interessante também, não cheguei a destacar nada e ler assim com tanta ênfase, mas fala sobre os tucanos, né, o pessoal do PSDB então na época, que eles tinham tantos economistas e tantas linhas de pensamento econômico que eles não conseguiam se decidir quem ia assumir, se fosse, né, qual linha eles iam seguir e tudo mais. Eles estavam tão, vamos dizer assim, ocupados em brigar e tudo mais, que praticamente se o Lula fosse reeleito, ele ia receber ainda de brinde a fama de também ter contribuído com o Plano Real. Nada a ver, né? Mas enfim, é algo assim que eles deram a entender aqui. Então, aqui colocaram aqui ainda praticamente no final da reportagem, o PT confia tanto na capacidade de seus economistas que escolheu acertadamente o médico Antônio Palocci para chefiar o Ministério da Fazenda. Para um partido que vinha se preparando havia 2 décadas para assumir o poder, é um caso triste de incompetência e fracasso, né? Mas
Depois, mais tarde, provavelmente a gente ia descobrir porque que foi o Antônio Palocci, não foi outra pessoa, né? Aquela coisa toda. Em detalhes, né? Detalhes que a gente não sabe assim na hora, depois fica sabendo. Então, essa foi a segunda edição desse apanhado de notícias para a gente estar por dentro do que aconteceu em 2006.